Boa noite. Quantas pessoas, quantas gentes. Nossa, essa luz tem que ficar assim mesmo, galera? Eu sou fotossensível. Tudo bom? Boa noite, senhor Guilherme Andrade. Dê oi para as pessoas de novo. Oi para as pessoas de novo. E moço novato, apresente-se. Olá, pessoal. Sou o João. Estou muito feliz de falar com vocês. No primeiro dia, calma. Continua, João, desculpa. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Sabia que eu sou meio nordestino, né? Morei aqui a vida inteira. Em Carpina e em Gravatá. Sabe onde que é? Então estou em casa. Aí sim, hein? Pessoal, já está gravando tudo certo? Bora começar? Então assim, vamos começar o Toca no Assunto. Eu sou o Rodrigo Bibo, apresentador do Bibotalk e por aí vai. E Guilherme Andrade, eu quero saber, o pessoal da técnica, tá pronta aquela imagem? Eu queria saber se você conhece essa porta, Guilherme Andrade. Vai rolar não? Vai, vou receber aqui feedback. Vai sim. Ó, quando der, me avisa aqui no WhatsApp. Vai rolar agora? Vê se conhece essa porta aí, Gui. Que tu acha? A tua banda preferida já sabemos qual que é, né? Mas e essa porta? Quem pegou a referência aí? Ah, olha aí, essa porta é massa. Tem que fazer uma poesia sobre essa porta aí. Tu não sabe o que é, né? Monstros S.A., mano. É a porta da... É a porta da Bu, velho. Olha aí, ó. Essa é a porta. Né? Te leva para lugar. Tem monstros atrás dela. É muito legal. Eu tinha que fazer a piada porque eu vi essa semana o desenho, então estava fresquinho. Mas vamos lá, Gui, quero começar contigo, porque tu acabou de pregar aqui. E concordo com tudo que tu falou, inclusive era parte do que eu ia pregar amanhã, então já não preciso pregar amanhã, porque tu já falou parte. E depois o João vai pregar, vai arrematar tudo que eu tinha para falar. Então, né, vai me sobrar falar de outras coisas. Eu quero dizer o seguinte, você falou do ordinário e desse encantamento no ordinário, e né, não existe nada mais belo e extraordinário do que um coração arrependido diante da palavra. E eu penso que todo mundo concorda com isso, porque, de fato, como já cantava diante do trono, e o maior milagre, eu só lembro dessa parte, e o maior milagre, essa música aí, é que vai operar em mim o milagre. Saiu no story dela. Aí, sério? Não posso, pelo amor de Deus. Vai que a Ana Paula vem e me contrata. Então o que acontece? O maior milagre mesmo é a conversão. Mas tu citaste um morto levantando. Mano, um morto levantando seria muito da hora, né? Não, que é uma parada assim, tipo, alguém que levanta dos mortos. Eu nunca vi assim, mas fisicamente. Mas eu sei de histórias e missionários em campos por aí. Mas a minha pergunta, na verdade, é essa. Onde fica o milagre diante dessa tua fala? Porque eu, pelo menos, creio em milagres, numa ação extraordinária de Deus, para além da nossa salvação, que é realmente a maior obra da cruz. Mas existem os milagres, exorcismos, né? O demônio possui algumas pessoas, algumas nem sabem que estão, a gente conhece, né? Mas assim, o demônio possui pessoas e sai em nome de Jesus. Doenças, né? A gente tem relatos de irmãos e irmãs que tinham uma doença e no outro dia não tem mais. Onde é que entra o milagre diante dessa tua exposição? Porque parece que não há espaço para a busca por esse diferente, por esse milagre, diante de uma ordinariedade da vida, do básico, do leia a Bíblia e faça a oração. Então, boa pergunta. Apesar de eu não ser de uma tradição que valoriza exaustivamente aspectos mais, digamos assim, extraordinários da fé, eu venho de uma tradição reformada, não é carismático, onde essas ênfases são maiores, mas a gente também não abre mão desse aspecto. Agora, o que é muito importante e eu acho imprescindível para essa reflexão é que, embora existam coisas extraordinárias e embora elas sejam fantásticas, eu não posso colocá-las em categorias superior àquilo que é ordinário. Eu acho que ela é diferente e ela é extraordinária não por ser superior, mas por acontecer eventualmente. Então, se eu coloco isso numa categoria em detrimento do leia a Bíblia e faça a oração, por exemplo, esse meu desdém cobrará um preço alto, porque a minha espiritualidade, se ela
for galgada ou capitaneada apenas por esses momentos, aí ela vai ser uma fé sempre flácida e uma fé sempre frágil. Por exemplo, Deus aparece para Abraão, dá uma ordem, e depois não aparece mais. Depois de muitos anos que ele vai aparecer de novo. O desafio é permanecer numa mesma direção, mesmo quando eu não sinto nada, mesmo quando eu não enxergo o anjo, mesmo quando parece que minha oração não passa do teto, mas confiando na promessa daquele que não pode mentir, que estaria todos os... Na mesma direção, Eugene Peterson. Confiando na promessa daquele que não pode mentir, que diz que estaria comigo todos os dias até a consumação do século. Muito bom. João, você é de uma pegada mais carismática, como é que tu enxerga isso? A mesma pergunta, repito, mas... Legal. Por incrível que pareça, eu estou escrevendo um livro sobre isso. Sobre dons espirituais. Eu vim de várias tradições. Eu moro em Balneário... Presmetor, Batista, Esquadrão, Luther Costal, como eu. É isso aí. Eu morei em 12 cidades e eu já participei de todas as igrejas possíveis, mas a maioria contexto pentecostal, neopentecostal. E hoje eu me encaixo aí, na fé mais reformada, mais carismática. E eu concordo com o que o Guilherme falou, sabe? Eu vejo que por passar assim por todas as tradições, eu percebo que, obviamente, existem lugares que transformam o extraordinário no comum até, né? E valorizam isso ao extremo. Mas eu também, inclusive, o primeiro capítulo do livro falando sobre isso, é o fato que hoje em dia nós cada vez mais temos conferências cheias, prédios legais, influência social como igreja, mas às vezes pouca infusão do Espírito dentro das nossas comunidades. E eu não falo isso só sobre um mover espiritual dos dons, do exorcismo, do morto levantando, mas também no aspecto, às vezes até de transformação do indivíduo, sabe? Então, Aí é a igreja de Corinto, né? Super dinamizada, mas o caráter lá embaixo, né? Então eu sou carismático, eu acredito nos dons, tento trazer isso assim para a nossa comunidade local, mas também eu acredito que existe um caminho que a gente precisa aprender a trilhar, não uma coisa em detrimento de outra, sabe? Eu tento sempre trabalhar isso dentro da minha teologia para quase todas as coisas. Sabe, porque eu percebo que muitas vezes a gente sempre negocia uma coisa em detrimento de outra. Então, a doutrina ou a devoção. Ou o poder ou o conhecimento. Então, eu acredito que se a gente aprender a trilhar o caminho entre essas duas coisas, a gente vai estar caminhando bem. Bem, mas aí eu te faço a pergunta, né? Porque na história da igreja parece que a gente encontra essa dicotomia. A gente tem um lado que puxa muito e aí parece que para combater a galera vai puxar muito para o outro. Você tem isso na Idade Média, você tem os espiritualistas e a escolástica. Aí vem a reforma, a mesma coisa, os anabatistas e o escolasticismo reformado. E por aí vai, parece que... Como é que a gente encontra esse equilíbrio, esse caminho? Porque é isso, ou é doutrina ou é devoção, ou é o poder ou é o ensino. Eu ouço muito isso quando eu vou pregar em igreja pentecostal, né? Eu acabo minha pregação, o pastor sobe, irmãos, ouvimos essa palestra. Então, assim, como é que a gente acha esse equilíbrio? Porque o equilíbrio é uma parada muito difícil, né? Uhum. Quais são as dicas? 5 passos, vai, brincadeira. Cara, a mesma história que mostra essa dicotomia bem radical, é também a mesma história que fornece para a gente cases de pessoas que congregaram em si bem essas duas dimensões, piedade e erudição. E aí eu evoco aqui talvez aquele que seja o exemplo mais proeminente, que é o Jonathan Edwards, que foi um teólogo profícuo, filósofo, profundo conhecedor de várias áreas do conhecimento, várias mesmo, assim, de astronomia, enfim. Como cuidar de escravos, é uma variedade. Brincadeira. A filosofia, por exemplo. E ele
E ele, a despeito disso, ou concomitante a isso, melhor dizendo, ele também era um sujeito de muita oração. Muita oração. E que, por uma conspiração divina, foi capaz, não de promover, mas de ser utilizado por Deus para a promoção de avivamentos nos Estados Unidos. E não apenas isso, como ele consumiu experiências espirituais que colocam um ponto de interrogação na nossa cabeça, como, por exemplo, ele chegar em casa, depois de uma longa jornada de cavalo, preparando sermões em cima do cavalo, que era um hábito que ele tinha, e ele chegar no quarto de oração da sua casa e a sua esposa está levitando em posição de oração, orando fervorosamente e adorando a Deus assim de forma efusiva, e ele olhar e ela está levitando. Ok? Então, é um case de um cara que... Agora, todo mundo precisa levitar para validar o nosso conhecimento sobre quem Deus é? Não. Não começa a pedir, né? Senhor, eu quero levitar, Senhor, levita, meu pai. Lógico que não. Mas, às vezes, Deus visita de forma familiar, em alguns casos específicos, e aí há esse perigo de ler biografias, a gente tentar doutrinizar a experiência de alguns, mas acontece. Eu não... comumente não faço isso, de contar histórias. Não, de contar histórias pessoais. Mas eu já tive raríssimas vezes, não sou como os pentecostais que Deus fala toda hora com eles, eu poucas vezes falei. Não, mas aí ônus é de quem alega, né? Ok, continua. Eu não entro nesse mérito. Mas tem gente que é sempre assim, todo dia Deus falou comigo. No meu caso não é assim, mas raríssimas vezes aconteceu de Deus falar comigo de forma clara. Mas não audível, né? Não tem como não ser Deus falando comigo de forma clara. Então, eu acredito que essa não tem uma fórmula mágica, mas eu acho que essas coisas não estão diametralmente opostas. E elas também não estão frontalmente opostas. Eu acho que é legal esse ponto, porque eu acredito exatamente na mesma coisa e penso que Deus faz isso para mostrar mesmo que ele é vivo, ele é atuante. E eu penso que todo cristão tem que ter pelo menos uma história desse tipo para contar, assim. Agora eu estou doutrinizando. Não, por que eu acho isso? Porque a gente serve um Deus vivo. E se a gente serve um Deus vivo, ele fala, ele se comunica, né? A diferença do nosso Deus para os demais deuses, pelo menos é o que o salmista vai dizer, é que o nosso Deus fala. O nosso Deus tem olho e vê, o nosso Deus tem boca e fala, ele tem ouvido e ouve. E o nosso Deus é vivo, né? Então, em algum momento, eu penso que nós podemos ser presenteados por essa experiência, e é algo dos sentidos mesmo. É algo dos sentidos, assim, em algo... Só que eu acredito que não é sempre também. Para mim, esse pessoal que diz que toda hora está bom dia, Espírito Santo, é ruim, gente. Tá? Já deixa a letra aqui. Né? É muito complicado. Não, porque Deus falou comigo isso. Gente, não sei. Eu tenho um pouco de dúvida, não sei, talvez psicólogos expliquem. Mas assim, em algum momento, eu penso que o cristão, ele tem mano, eu tive algo aqui que eu nunca tive antes. Eu fui visitado por Deus. Ou, tipo assim, houve uma manifestação da presença de Deus nesse meu momento aqui agora, tipo, às vezes pode ser ouvindo um louvor, Salmo 126, tal, melhor música do sol. Pode ser, enfim, eu acho que todo cristão em algum momento deveria ter essa experiência, uma experiência mesmo. Talvez você não vai levitar, mas você vai sair daquele momento assim, mano, eu fui encontrado pela presença de Deus, assim, sei lá, um anjo, briguei com um anjo agora. Enfim, João, queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Até em cima disso que você falou, né? 1 Coríntios 12, Paulo vai falar que ele faz uma provocação ali no versículo 2, salvo me engano. Ele fala assim, antes vocês serviam a ídolos mudos, né? E agora vocês servem a um Deus que se comunica, ele é um Deus relacional. E eu não quero que vocês sejam, né, ignorantes a respeito disso. Então eu acredito, né, nesse Deus relacional, nesse Deus que fala, mas eu desconfio muito de gente que ouve muito a Deus.
Pois é, aí será que não entra a comunidade para eu aprender a discernir a voz de Deus também? Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o papel da comunidade na minha vida. Eu sei que o João vai pregar daqui a pouco sobre devoção, então a gente não se alonga muito nisso, mas como é que a importância da comunidade para se ouvir e entender a palavra de Deus, Gui? Porque a palavra de Deus está aí. E a gente tem, e é tipo Neston, né? Cada um inventa uma maneira de interpretar a Bíblia. E inventa, Neston não é do tempo de vocês, foi mal a referência. Neston, 1000 maneiras, invente a sua. Não é, né? Enfim. Então parece que a hermenêutica de muita gente é a hermenêutica Neston, a galera inventa a sua. Então, queria te ouvir um pouquinho, e o João depois, sobre o papel da comunidade na minha relação individual com as Escrituras. Cara, a comunidade tem um papel imprescindível na vida do cristão. Vocês que talvez acompanham Sola, vocês sabem do nosso apreço inegociável pela igreja local. Semana após semana, nós viajamos para tocar e a gente pega voos de madrugada, como é o que vai acontecer nesse sábado. A gente toca aqui amanhã, depois a gente vai para Goiânia e aí pega um voo 2, 3 horas da manhã para chegar em São Paulo, 4, 5 para estar na igreja 7, para os 3 cultos dominicais que a gente tem. Você vai hoje, 3? Isso. E hoje eu prego nesse domingo, inclusive. E hoje eu estava numa mesa que preguei em João Pessoa hoje de manhã. E aí alguém me perguntou por que eu faço isso. E eu respondi com o seguinte: primeiro, eu não acredito em ministério itinerante que não esteja ancorado numa igreja local. Por 2 razões. Primeiro, em função do fato de que eu preciso de alguém me cobrando. Eu preciso de um ambiente onde eu não sou artista. Porque você sabe, você tem ministério itinerante, você também tem ministério itinerante, vocês sabem. É muito bom e confortável você viajar, você pega um avião, você fica num bom hotel, você come num bom restaurante, todo mundo te paparica, todo mundo quer tirar foto, todo mundo quer autógrafo. E aí isso é muito confortável e muito cômodo, porque o sujeito fica se achando o máximo. Eu preciso estar num ambiente onde eu sou cobrado, aonde eu sou o irmão Guilherme, exatamente. Aonde eu vou ser pastoreado e aonde eu vou pastorear mutuamente. Aonde eu vou ser cobrado e aonde eu chego lá na igreja, não tem um hold para... No Sola tem, mas na igreja não tem um hold para montar as minhas coisas, e eu chego, está tudo pronto. Eu vou lá, eu tenho que montar o meu violão, eu tenho que fazer tudo que todo mundo faz. Eu preciso desse ambiente para eu me manter irmão. E, em segundo lugar, eu não acredito em ministérios itinerantes que não estão ancorados na igreja local, porque esses ministérios eles têm limitações hermenêuticas. Eles vão interpretar a Bíblia a partir, ou vão viver uma dinâmica cristã a partir do local onde eles estão. E isso não é saudável para nenhum cristão. Eu preciso de uma igreja que tenha uma tradição, que tenha lastro histórico, para que eu possa, junto dos meus irmãos, seguir doutrinariamente a escritura que eu professo. Eu preciso disso, porque senão é como uma criança sem rotina. E aí me foi perguntado se isso é exigido de mim. Não, não é exigido de mim. Inclusive o meu pastor, ele me estimula. Eu recebi vários convites para pregação assim, nesse último ano, e ele falou: cara, está chegando um monte de convite aqui no e-mail da igreja, mais de 40 convites, por que você não vai? Pega 2 domingos e vai, não tem problema, fica 2 aqui e 2 você vai. Mas eu não vou fazer isso, porque é uma resolução própria que eu tenho. Porque para mim é sine qua non. Mas o teu pastor não está te mandando um recado? Pode ser também. Não, vai, é porque vai, ele é muito... Vai viajar, pai. Ele é muito gentil, ele é muito gentil. E ele sabe de todo o cansaço envolvendo as viagens. Mas, com isso eu quero dizer que é impossível você manter uma vida saudável sem a comunidade. Então, mesmo quando eu não estou de serviço, nem pregando, nem tocando na igreja, eu vou nos cultos, levo a minha família, levo os meus filhos. E reformado só faz culto no domingo, né? Tem outras igrejas que é terça, quinta, sábado e domingo, né? Não, lá é só domingo. Vamos lá, João, vou te fazer uma pergunta que mandou aqui. Eu não vou citar o nome das pessoas, não sei se pode citar o nome, mas enfim. O fulano, não, vou perguntar a fulana. Não, teve um aqui, gente, que ninguém sabe essa resposta aqui. O fulano perguntou:
Poderíamos dizer que as experiências espetaculares, verdadeiras, são consequência de uma vida ordinária fervorosa? Vou repetir a pergunta para ver enquanto você pensa uma resposta. Poderíamos dizer que as experiências espetaculares, verdadeiras, são consequências de uma vida ordinária fervorosa? Tem até uma frase aqui que eu tinha anotado que fala assim: assumir práticas e hábitos que direcionam nosso amor e desejo para Deus é diário, né? Nossos hábitos, eles têm que ser diários. E, obviamente, eu acredito que você cultivando hábitos diários de uma vida fervorosa, íntima com Deus, isso vai te levar a momentos únicos e talvez esses momentos extraordinários. Porque a vida cristã, ela não é marcada de só momentos extraordinários. O momento extraordinário, ele já é extraordinário por causa disso, que ele não é ordinário. Mas é uma vida cristã ordinária, habitual, né, uma vida de leitura bíblica, de oração, né, de manter a prática das suas disciplinas espirituais, que vai te levar a uma vida fervorosa. E essas experiências que você falou que todo cristão precisa ter, eu também falo isso na igreja. Cara, essa pessoa, ela falta ter uma experiência, talvez, assim, divisor de águas na vida dela. E só que isso vai acontecer realmente através de manter uma vida fervorosa habitual. Mas eu conheço muita gente que nunca teve essa vida habitual ordinária. Inclusive, em relação aos dons espirituais, eu lembro que eu me converti na igreja e tudo mais, e eu levei um amigo meu para um retiro, famoso retiro, né? E nesse retiro, esse amigo meu começou a falar em línguas. Eu fiquei indignado com aquilo, porque eu falei assim: eu sou crente, eu venho aqui direto na igreja, isso não acontece comigo. O cara toma Fanta-uva e está falando em línguas. Tipo isso. E aí, essa experiência me marcou, porque eu também percebi que, às vezes, Deus, ele, obviamente, foge da nossa caixinha e da forma que a gente quer que ele haja, faça e se mova. Exato, eu ia falar exatamente isso também, que às vezes, né, não é uma vida ordinária, ali regrada, que vai te proporcionar. Quando Deus quer, ele vai pegar aquele ali mesmo. Gente, tem boas perguntas aqui, mas acabou o primeiro toca no assunto. Mas eu vou guardar as perguntas, tá bom? E a gente vai dar o jeito de responder para você que fez a pergunta aqui, tá bom? Muito boas aqui. Acho que é uma coisa legal também, gente. Não, pior que tem a ver mesmo. Dá para responder só mais uma, pessoal? A última aqui. A última. Obrigado. Pessoal, é gente boa, né? Muito legal. Qual o motivo do Messias? Essa é uma pergunta cristológica, um pouco mais rebuscada. Olha aqui. Qual o motivo do Messias ter se apresentado de forma ordinária, contrariando o Messias influente e esperado? Acho que uma coisa que... Até quando eu estava... E teve uma coisa engraçada, gente. Quando eu fui gravar o vídeo para a conferência... Cadê o Bruno? Tá por aí. Eu gravei assim, ó. Gente, terminei, fiz aquele videozinho bonitinho. Eu falei: isso aí, vamos lá explorar o extraordinário junto. Aí, depois, o Bruno me mandando mensagem e tal, ele falou: o nosso tema é explore o ordinário. Aí toda a conferência começou a fazer sentido a partir disso. Aí eu falei: é por isso que eu vou pregar isso? E aí tudo começou a fazer sentido na minha cabeça. Mas eu estava meditando o fato, quanto a vida e a pessoa de Jesus contém em si, não só, né, olhando, por exemplo, para Filipenses 2, momentos extraordinários e momentos ordinários. A pessoa de Jesus parece que é o tempo inteiro assim, andando nisso. Você vai ver, por exemplo, Jesus, né, depois que ele encontra com seus discípulos e Pedro se joga, nada, ele está ali fazendo um peixinho assado. O quão extraordinário aquilo é, ao mesmo tempo que aquilo é tão ordinário. Um Deus cozinhando um peixe, mas um Deus ressurreto, em carne. A pessoa de Jesus, ela é essa pessoa que nos mostra essa ordinariedade extraordinária. O John Stott, ele fala uma coisa engraçada sobre ele. Ele fala assim: um corpo que passa uma parede, mas que a comida para dentro da barriga. Sensacional, sensacional. Mas eu acho que na pessoa de Jesus a gente encontra esses dois âmbitos. E por isso que, né, nós vamos aprender essa união, né, entre o Deus homem, né, e o Deus divino. E tem um lance também: o Messias que Israel esperava era um Messias que viria manifestar poder, chutar bundas romanas,
e no fundo era um projeto de poder. E não é esse o propósito de Deus, uma relação mediada pelo poder, mas o objetivo de Deus é uma relação mediada pelo amor. Por isso que o Messias que vem, lava pé de quem não merece, e morre por quem não merece. O Messias que Israel queria, era um Messias só seu, um Messias para dar o poder para o povo chutar Roma. No fundo era um projeto de poder, e Deus não tem um projeto de poder nesse aspecto, mas um projeto de serviço. O Tim Keller vai falar, se no centro da nossa cosmovisão a gente tem um Deus que lava pés, a igreja não pode ter um projeto de poder diferente. Então é essa mensagem que Deus quer falar. Ou seja, lavem os pés e não queiram ocupar o poder, porque é esse tipo de relação que ele veio buscar. É isso. É isso. É possível elencar vários fatores para descrever o fato de que Jesus veio como ser humano e ordinariamente, né? Além de todos esses que já foram expostos, me fica latente na memória também o texto de Hebreus, que fala que nós não temos um sumo sacerdote que não pode se compadecer das nossas fraquezas, porque ele foi tentado em absolutamente tudo, mas ele não pecou, e é por isso que ele pode se compadecer. Se é um Messias que não existe uma união hipostática entre Deus e homem num mesmo ser, ele é só divino e não humano, ele não tem como se compadecer de quando, por exemplo, você chora suas lágrimas no seu quarto com crises de ansiedade, relembrando momentos onde você foi, sei lá, tocado indevidamente na infância. Jesus está lá com você, porque ele foi humano e ele sabe o que é padecer. Muito bom. Gente, esse foi o primeiro toque no assunto, tem muito mais.